Já já também tem as notícias do Cruzeiro, porque tem gente voltando do departamento médico. Agora, o Cruzeiro vai pegar o Grêmio, né? Domingo pelo Campeonato Brasileiro. O cruzeirense anda precisando fazer tipo uma terapia, né? Tem deitado no divã por conta da tal da síndrome dos minutos finais. A relação entre esporte e tempo pode ser estreita. No atletismo, milésimos definem quem vence uma prova. Na natação, frações minúsculas de tempo podem marcar um novo recorde mundial. E no basquete, segundos podem ser uma eternidade. Um time pode virar um jogo. E no futebol, a gente sabe bem que 1 minuto é suficiente para mudar a história de uma partida inteira. O cruzeirense que o diga. Era para ser o último lance. O torcedor até já comemorava 1-0 diante do Corinthians. O torcedor do Cruzeiro se reencontra com o time no Mineirão e vai comemorando a vitória. Uma falha nos segundos finais tirou os 3 pontos do Cruzeiro e a alegria do torcedor. Gol! Gol! Corinthians! Frustração inevitável para quem estava em campo. A gente viu a vitória escapar nas nossas mãos. A gente está pecando muito e isso está nos custando muito caro. Neste momento, a relação do Cruzeiro com o tempo não é das melhores. Isso porque a derrota para o Corinthians no finalzinho do jogo não foi um caso isolado. Nos últimos 3 meses, o time azul celeste sofreu gols na reta final de 5 jogos. Em maio, pela Copa do Brasil, o Grêmio empatou aos 34 minutos do segundo tempo, no primeiro jogo do mata-mata. Depois, uma derrota para o Fortaleza no Brasileirão aos 35 da etapa final. Gol do Fortaleza! O drama foi ainda maior contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro vencia por 3-2 até o empate aos 43 do segundo tempo. E na semana passada, a vitória do Palmeiras também veio com 6 minutos de acréscimo. Foi o último lance da partida. Praticamente na última bola do jogo. Jogamos bem, cara. É difícil tomar um gol no final assim. A psicologia busca soluções para esse tipo de situação. É natural, não é porque eles querem. O que precisa nessa hora? É aquele coringa que vai entrar e falar, vamos lá. Você precisa ser forte mentalmente. Não tem culpado, porque quando você ganha todo mundo, quando você perde todo mundo. Só que tá na hora da gente acordar, né? O tempo corre e o Cruzeiro trabalha para não ser surpreendido nos 90 e poucos ou muitos minutos de uma partida. É que uma questão de procurar a felicidade, e a felicidade procura-se com trabalho e com muita confiança. Domingo tem Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, jogo às 7 da noite. O Cruzeiro tá 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, um jogo difícil. Vamos lá pra Toca da Raposa, Maria Cláudia Bonucci tá lá porque tem notícia boa pelo menos, né? Tem jogador voltando do departamento médico. Tem sim, viu, Maurício? Meia Matheus Vital, que foi desfalque no jogo contra o Corinthians por conta de uma luxação no ombro, foi liberado pelo departamento médico do Cruzeiro. Volta a ser opção para o Pepa para o jogo do fim de semana. Ele, inclusive, já vem treinando com bola, né, junto com o restante dos companheiros. Já o lateral, o William, e o zagueiro Lucas Oliveira, eles iniciaram essa semana o trabalho de transição, o que significa que eles estão fazendo aquelas atividades específicas, né, de preparação física, de fisioterapia, mas ainda separados da equipe. O William, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Palmeiras no início da semana passada, e o Oliveira, que não joga, né, desde o início de julho, quando teve um problema no tornozelo, Maurício. Muita gente machucada, né, Bonucci? Agora o Matheus Pereira, tá todo mundo perguntando, volta por agora ou ainda demora? Pois é, Maurício, esse daí ainda demora um tempinho mais para voltar. O Matheus Pereira sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, em 2 ligamentos no início do mês. Ele ainda está entregue ao departamento médico do Cruzeiro. Deve iniciar o trabalho de transição entre 2 a 3 semanas e, se tudo correr bem, ele vai estar pronto para jogo no fim do mês, Maurício. Tá certo, Bonucci. Você tá sempre pronto, agora pode descansar, almoçar. Muito obrigado pelas informações.
O William e o Lucas Oliveira, esses fazendo um trabalho mais de transição, seguem nesse trabalho, uma recuperação. Dificilmente devem participar desse jogo de domingo, que mudou 7 horas da noite, né? Não custa a gente falar, já falamos disso, mas estava marcado para as 4, a pedido da TV Globo. Passou para 7, então o jogo confirmado para 7 da noite. Então, dificilmente os dois jogadores, os dois defensores, devem ser opção para o técnico Pepa para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Vital mais uma vez participando, então completamente recuperado das dores no ombro, deve ser uma opção. Mas o Cruzeiro seguindo firme nesse trabalho e fazendo ainda um processo de transição com a base, né? Ontem a gente destacou o trabalho do Vitinho, o trabalho do Fernando e do Japa, esses meninos do Sub-20 do Cruzeiro fazendo um trabalho com o profissional. Hoje foi a vez do Pedrão, o Juan Santos e o João Pedro, os 3 também participando desse trabalho na Toca da Raposa 2, então o Cruzeiro fazendo essa transição, essa integração dos profissionais com os jogadores da base. Enfim, o Cruzeiro vai buscar fora de casa os pontos que tem perdido em casa, afinal de contas, fora de casa o Cruzeiro é um bom visitante, é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro nesse quesito, são 9 jogos e 13 pontos, mais até do que os pontos conquistados em casa, e em casa fez mais jogos, são 11 jogos em casa, só 12 pontos conquistados. Então não tem jeito, né, Samuca? Tem que buscar fora de casa os pontos que está perdendo dentro de casa. Exatamente isso. É o desafio. O Cruzeiro tem 2 derrotas apenas, né? Inclusive foi na abertura e no fechamento do turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora também já não tem mais como escolher, né? O aproveitamento tá legal fora de casa, tem que vencer esse jogo. O Cruzeiro, ele se colocou numa situação que muito provavelmente o empate já, que poderia ser um bom resultado contra o Grêmio, pelas últimas rodadas e pelo jejum que o Cruzeiro vive, o empate já não dá pra... Só se der uma rodada muito perfeita, todos os outros abaixo perderem, o Cruzeiro empatar, aí pode até aceitar esse ponto, mas a situação que o Cruzeiro chegou hoje tem que passar a vencer o mais rápido possível, e é esse jogo contra o Grêmio. Com todo respeito ao Grêmio, que tem uma bela campanha como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro, vem de derrota, ou seja, vai estar pressionado, mas o Cruzeiro se colocou nessa situação, né? Agora, essa turma aí tem que tirar o time dessa parte de baixo da tabela. Até em termos de posição, ele se mantém, mas é que a turma encostou bastante e a rodada aí vai ser pesada para todo mundo, né? Então, se você buscar um resultado expressivo nesta rodada, o time que buscar, com certeza ele vai dar um passo gigantesco para mirar outra coisa nesta Série A do Campeonato Brasileiro, falando na segunda metade da tabela da competição. Ô Samuca, quero trazer um outro assunto aqui, a recuperação judicial, ela que foi homologada, mas o Cruzeiro Associação espera pagar mais de 90 milhões de reais de dívida até 2025, um valor que até assusta, né, Samuca? É muita grana, né? Se a gente contabilizar isso aí numa média mensal, é 4, 5 milhões por mês. E isso só vai acontecer porque vai ter aporte da SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, ela vai honrar esses compromissos e o Cruzeiro vai dar uma equacionada na sua dívida. O que é importante a gente dizer é que agora, recuperação judicial é uma coisa muito séria, né? Agora não tem como, se o Cruzeiro atrasar e os credores, eles acionarem a justiça, é falência. Não tem mais alternativa. É honrar aquilo que você prometeu perante a justiça. Então, daqui, acho que até o final do ano já começam os primeiros pagamentos. Nesta primeira parte aí que o Cruzeiro colocou mais de 90 milhões, é porque tem pagamento previsto para o final agora de 2023, aí tem para fevereiro de 24, agosto de 24 e agosto de 25. Então, muitos funcionários aí serão contemplados, cada um ali com o seu devido valor. E claro que foram alguns credores aí contra, né, essa recuperação judicial do Cruzeiro, porque se desse para pagar todo mundo, o Cruzeiro não estaria nessa situação onde ele está hoje, né? Infelizmente não dá. Então, aqueles que têm um valor maior, um valor considerável, eles vão ter que
eles são obrigados a dar um desconto, né, um deságio em sua dívida, e isso o Cruzeiro vai pagando. Mas aqueles funcionários ali que ficaram sem receber um longo tempo, alguns fizeram um acordo, o acordo não foi cumprido, essa turma aí vai receber de forma integral, claro que com alguns meses ou alguns anos, mas é importante que todo mundo possa ter essa grana aí, porque a gente sabe que ela vai fazer diferença para muita gente. Então agora não tem escapatória, é cumprir o pagamento do jeito que tá, porque aí se não cumprir o bicho pega, viu, Rafa? E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.